jogos hoje do Botafogo é 1 ponto, né? E eles têm o confronto direto no final de semana. Você tem o Palmeiras, que tem o mesmo número de pontos do Botafogo, mas tem um jogo a mais. Mas, enfim, do jeito que o rendimento do Botafogo caiu, em termos de jogo e principalmente de resultado, o campeonato está aberto. Esses clubes aí, Palmeiras, Bragantino, o Grêmio, que está com 56 ali, também, enfim, abriu-se o campeonato. O lado do Botafogo caiu o rendimento e o Vasco, em São Januário, muito forte. Muito forte porque é um time competitivo. O Vasco pode ter suas limitações técnicas, que são claras, mas em termos de entrega e de competitividade do time, ninguém pode falar nada, porque em todos os jogos ele compete. Às vezes consegue ganhar, às vezes não. Mas a recuperação, a base é nessa competitividade do time. Pontos, mas hoje uma vitória colocaria o Santos numa situação muito mais confortável. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse jogo do Santos com o Cuiabá. Também, se a gente tiver entrevista, a gente traz aqui para vocês assistirem. Também as coletivas do Antônio e do Marcelo. A gente vai encaixando durante o andamento do programa. Mas então vamos para o Clássico Carioca, que foi o clássico que colocou o líder do campeonato, Botafogo, contra o Vasco, que estava na zona de rebaixamento. Então era decisivo para os dois. Era um jogo muito importante para a tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo começa até bem com essa finalização do Vitor Sá, o bloqueio do Maicon, mas parou por aí. Depois tem o gol do Vasco e o Vasco começa a tomar conta e não deixou de tomar conta do jogo até o final da partida. O que faltou para o Botafogo? Ou vocês querem começar a falar da grande partida do Vasco? Jogou em casa, né? Então vamos falar do Vasco. Golaço. Gol do Paulo Henrique, né? Acho que é o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. É um lateral que começou a ter oportunidades agora, estava meio que escanteado no elenco do Vasco. Fez uma grande partida contra o Fortaleza, de lá para cá. Acho que jogou todas, só uma que deixaram ele de fora por causa de uma sequência de jogos. Vem crescendo na competição, nesse crescimento do Vasco. Ricardo, sim, me conte o que você viu do Vasco, dessa evolução do Vasco, porque o Vasco teve um crescimento muito rápido com o Ramon, depois deu uma oscilada, uma barrigada no campeonato e parece que está retomando essas boas apresentações e um time muito vibrante, que luta demais, né? Que briga demais. Eu acho que essa é a grande... Esse gol foi anulado. Tava impedido o jogador aqui do lado direito, que se eu não me engano, não sei se era o... Peck. Não? Eu acho que era o... O Paulo. Acho que era o Paulo Henrique. Lateral. Ah, não, Paulo Henrique. Acho que o Paulo Henrique tá impedido aqui. Paulinho. Aqui é o Paulinho, né? O Paulo Henrique deve ter sido do lado da jogada. O grande mérito desse time do Vasco, depois da chegada do Ramon, eu acho que é a competitividade. É um time que começou na era Ramon muito bem, começou alguns resultados, em alguns jogos achou que poderia ganhar só na qualidade técnica, e aí o rendimento caiu, e aí o Vasco caiu seus resultados. Quando ele retomou a sua competitividade, ele conseguiu novamente os resultados. Então, assim, ele fez um bom jogo contra o Flamengo, apesar de foi derrotado, né? Ele tomou o empate do Goiás no último minuto, praticamente, numa bola cruzada. Ele estava vencendo o jogo, tomou o empate. Ele foi buscar lá o resultado contra o Cuiabá, num jogo que competiu muito, muito calor. E hoje, do mesmo jeito. É um time que marca muito, que defende muito bem. Hoje o Maicon fez uma grande partida. Mais uma, né? Junto com o Medel. E ele faz modificações, né, Ricardo? Por exemplo, o Léo fez um campeonato até agora de alto nível, o Léo, zagueiro. O Léo tá no banco, tá barrado pro Medel e pro Maicon, que acabaram de chegar. São dois jogadores experientes e que fizeram realmente mais uma grande partida dos dois, né? Eu acho que, assim, ofensivamente, o Vasco tem o Verratti, que é o centroavante, que precisa ser municiado, mas que essa parte ofensiva do Vasco, ela não tem um desenvolvimento, uma qualidade de criar muitas oportunidades para o centroavante. Então ele fica no meio do zagueiro, muitas vezes ele brigou hoje, por exemplo, ele não fez um grande jogo, ele errou até algumas jogadas que normalmente ele não erra. Mas ele se isola um pouco, mas o time tem essa característica. Quando o Vasco entendeu que precisa competir e aí jogar no erro do adversário e usar isso aí, ó, isso é um espetáculo, São Januário. O torcedor do Vasco, desde quando o time precisou dessa recuperação, abraçou o time e empurra, joga junto com o time e está fazendo a diferença. Dentro de casa, o Vasco é um time muito forte nessa reta final. Por isso que consegue os resultados. Mas só em cima do que você falou, Roger, isso para mim é treinador.
treinador não é só a questão tática e a gestão de elenco, é você fazer a leitura correta do jogo e entender que num campeonato longo vai ter alguns jogadores que vão cair um pouquinho de produção e você tem que pôr aqueles que estiverem no melhor momento. É o que ele fez com o Maicon. Ele está buscando essa lateral direita, ele começou com o Puma, depois ele foi improvisando, ele pôs o Bambu por ali, agora ele encontrou o Paulo. Então, assim, ele está buscando alternativas e a resposta está vindo de dentro de campo, com essa sintonia com o torcedor, né? Santos e Vasco, para mim, mudaram de rendimento no Campeonato Brasileiro na hora que o torcedor entendeu que agredir, pressionar, pôr o dedo na cara, soltar rojão, só atrapalha. Na hora que houve esse pacto entre arquibancada e campo de jogo, não é por acaso que o rendimento dos dois melhorou e eles começaram a sair dessa zona do rebaixamento. Tem nada garantido, tem que competir o tempo todo, porque são elencos um pouco mais limitados na questão técnica. Mas quando tem essa entrega que o Ricardinho falou, aí você pode voltar a sonhar. O Ricardinho falou sobre essa entrega e sobre essa competitividade que ele voltou a ter nos últimos jogos. Só para lembrar, Dudu, o Vasco tinha perdido para o Flamengo, aí depois fez um jogo muito ruim com o Internacional no meio de semana. E perde o jogo também. Para o jogo do Goiás, contra o Goiás, ele já muda muita coisa, né? Entendendo que ele precisava colocar gente competitiva, com vigor mais forte, mais descansado, ele botou o Robson Bambu de lateral direito, ele botou o Léo de lateral esquerdo com o Piton jogando na frente, ele botou o Alex Teixeira para jogar, ele fez muitas, acho que umas 5, 6 modificações. E aí empata, depois volta com uma rapaziada, ganha o jogo de Cuiabá e ganha esse jogo importantíssimo hoje. Você também está nessa, que ele está colocando todo mundo que pode entregar o aspecto competitivo e a parte física para brigar, para lutar o jogo inteiro? Cara, um time grande, do jeito que é o Vasco, nessa fase do campeonato, nessa zona perigosa de zona de rebaixamento, o treinador tem que ser inquieto, o treinador não pode morrer com as convicções e com aqueles jogadores que são, teoricamente, jogadores de confiança, né? Então ele muda bastante. E assim, o Vasco é notório, competitivo ao extremo. Porque, tecnicamente, a gente sabe que o Vasco não tem um time que salta aos olhos, a gente vê isso hoje o Payet nem entrou. O Payet nem entrou no jogo hoje. Por quê? O que o Peck corre é impressionante, né, cara? Ele jogou com o Eric Marcos, né? Jogou com o Eric. Que infelizmente saiu lesionado, né? E o Peck que, pô, movimenta pra caramba e o time que sabe aquilo que quer. Hoje a diferença gritante da partida foi a questão competitiva. Anímica. Parecia que o Vasco estava em cima da tabela e o Botafogo lá embaixo. Então, acho que isso influencia bastante, é mérito do Ramon, com certeza. Caio, a gente tem uma imagem de uma torcedora com a camisa do Palmeiras no meio da torcida do Vasco. Antes do jogo, eu vi a reportagem, ela foi pedida em casamento. Ah, que legal. Pelo namorado, que está do lado dele aqui, está fora da imagem, do lado dela, né? Está fora da imagem. Eles falaram que tinham ido ao Rio de Janeiro para ver a final da Libertadores, compraram antes, achando que o Palmeiras poderia estar, não foram à final da Libertadores, estenderam porque era aniversário dela. E o rapaz, que eu não vou saber o nome, o rapaz pediu ela em casamento, obviamente ela aceitou e ela assistiu o jogo dentro de São Januário com a camisa do Palmeiras. E Palmeiras e Vasco tem uma relação de irmandade ali. As torcidas se dão muito bem, são clubes irmãos e assim, eu acho muito legal quando a gente mostra cenas como essa. Eu, por exemplo, sou muito fã do Peck. E não é só pela bola que ele joga, é pela situação que ele expôs para o mundo inteiro do Guigui. Do garoto, né? Mas a do Guigui vale uma vírgula aqui, né? Porque o Guigui postou, eu li, né? Ele cantando o hino do Fluminense, pelo título do Fluminense. E entraram nas redes sociais para xingar o menino. Por isso... É um monte de idiota, né? Gui, nós chamamos, você é Vasco, isso. Todo mundo sabe que você é Vasco, você ama o Vasco, mas você pode gostar do Fluminense, do Fortaleza, do Santos, do Palmeiras, de quem você quiser. Meu irmão, o teu coração transborda amor. É isso, divide isso com todos nós. Não é isso, cara? E se um dia você quiser vir aqui, a gente faz maior questão do mundo de te dar um abraço e te receber aqui no estúdio, viu? Mas é isso, por isso que a gente tem que enaltecer o lado bom do futebol. Um pedido de casamento no meio da torcida, a história do Gui. Esse tipo de movimentação é o que faz o futebol ser essa paixão, essa loucura que ele é. A gente tem que enaltecer cada vez mais as coisas boas. E claro que tem que noticiar quando houver alguma coisa errada. Mas não tem que dar o nome dos caras, a não ser que seja punido. Vai ser preso, que eu acho que a gente precisa mudar há algum tempo já a lei do esporte. Aí sim, a gente mostra a cara, a gente dá o nome, para que haja algum tipo de punição exemplar. Mas não é muito mais legal a gente estar aqui sorrindo, mostrar histórias que nos emocionam, contar um caso de amor como esse? Sem dúvida, é isso. Sem dúvida nenhuma.